Então, pessoal, a casa tá caindo pro Lula. A casa tá caindo pro Lula. A Soraya Tronic, ela conseguiu as 38 assinaturas para poder conseguir aí a tão famosa, claro, e desejada Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos atos antidemocráticos. Só que o Lula não quer. E o Lula tá fazendo tudo para essa CPI não acontecer. Claro que nos Estados Unidos ele falou uma coisa que assustou, dois fatores que assustou ele. Primeiro, ele disse que o Exército e as Forças Armadas estavam envolvidos em favor da invasão. Isso aí foi bem claro, em prol. Quando ele fala em prol, estava em favor, né? E que os infiltrados, que até agora as imagens estão com sigilo de 100 anos, a gente não consegue ver, ninguém vai ter conhecimento disso. Ele disse que foram substituídos. E outra coisa, ontem o Ibanez Rocha, a Polícia Federal entregou, o Supremo ordenou que a Polícia Federal entregasse o celular do Ibanez Rocha. Não encontraram nada que fosse a favor da invasão dos três poderes. Muito pelo contrário. Encontraram ação por parte dele de tentar evitar que acontecesse essa invasão. Olha o problemão que o Lula está arrumando, tá? Além de falar mal das Forças Armadas, que é o que ele sabe fazer, além de falar mal do Banco Central, além de falar mal do sistema democrático do Brasil, o Lula foi para os Estados Unidos defender a democracia. Esse cidadão aí, esse mesmo, que até um ano atrás era réu em 24 ações no Supremo por corrupção, lavagem de dinheiro, tá? E é claro, formação de quadrilha, que da noite pro dia desapareceu. E é claro, os 22 anos de cadeia dele sumiu junto com os processos. E ele foi posto na rua com direitos políticos. Devolver para ele os direitos políticos e revogar sua prisão. E hoje ele está aí nos Estados Unidos falando que ele quer que o Bolsonaro venha para o Brasil para responder pelos crimes que ele cometeu. E mais, ele quer que o Bolsonaro tenha a presunção de inocência que ele não teve. Meu Deus do céu. O que a gente tem que fazer? O cara que foi eleito para governar e sai daqui para ir para o Sul-Americano para falar bobagem. E falar mal da direita, falar mal do sistema político brasileiro. Vale lembrar que ontem tem uma outra denúncia aí que tá pegando pesado. Por que o TSE aprovou as contas desse cidadão sem as doações dos artistas e tem umas outras doações aí também? Isso vai dar problema, porque é lógico que a direita vai investigar isso. E a gente quer que os verdadeiros culpados paguem pela corrupção nesse Brasil. Não, é tolerância zero pro Brasil agora. Tolerância zero. Esse negócio de corrupção no Brasil acabou. Eu sou da direita, nós vamos cobrar. A gente não está aqui para radicalizar, para criar problema não. A gente está aqui para criar um Brasil certo. Um Brasil que as pessoas têm direitos. Os deveres têm que ser exercidos, mas também os direitos. Então assim, nós precisamos garantir os direitos fundamentais. Isso está na Constituição, está absoluto. E é claro, todos nós temos que ter sim o direito à presunção da inocência. Como você teve, só que você era culpado. E como tal, foi condenado. Não foi com uma provinha. Devolveram o dinheiro. E por que devolveram? Se a pessoa não pegou, por que então que devolveu? Então eu acho assim, para falar alguma coisa, primeiro você tem que de fato ser inocente, coisa que você não é, né? E é claro, é chato isso, fica chato porque eu, aqui como cidadão brasileiro que paga meus impostos, eu tenho direitos de questionar, tenho direito de trabalhar, tenho direito de ter uma vida digna, como todo brasileiro. Agora, ficar tolerando conversa fiada de cidadão que está ganhando do salário que eu e você paga, no nosso bolso que sai esse dinheiro, que paga o salário dele, que não é pouco, tá? O chulé não é barato. E ele vai lá para poder ficar falando mentira, falando mal do outro, porque sabe que tem 58 milhões, agora deve ter até muito mais, porque muitos eleitores que votou nele estão extremamente arrependidos porque o governo dele está naufragando, tá? Naufragando. Eu sei que a petezada fica puto comigo aqui, mas eu vou falar a verdade. Tem que falar a verdade, tá? Então o que eu tô falando é que eu não tô fazendo acusação, nunca fiz, não vou fazer. Eu apenas falo o que está escrito na lei. Pode procurar. Se eu falei alguma mentira aqui, alguma fake aqui, me prove. Porque eu sinceramente, eu torço para que esse Brasil dê certo. Só que tá na hora do Lula governar. Coisa que ele não fez, não tá fazendo e não vai fazer. É triste
a gente tem que falar isso, mas é a verdade. Eu não torço pro Brasil dar errado, eu torço para que ele dê certo. Uai, seu app de vídeos curtos.